Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Mateus 3, do 13 ao 17. Há 2 semanas começamos a estudar sobre a doutrina de Cristo, Cristologia, e nós vimos o que significa a Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, sua pessoa e obra. Vimos um pouco sobre as promessas messiânicas. Deus escolheu Abraão, de Abraão escolheu Isaac, Jacó, José, um dos 12 filhos de Jacó, dos 12 filhos homens. Da sua descendência veio Davi, e Davi é a segunda pessoa mais mencionada na Bíblia. Depois de Jesus, Davi é mencionado quase 1000 vezes. E hoje nós vamos ver um pouco sobre as heresias que vêm sendo ensinadas a respeito da pessoa de Jesus Cristo nos 2000 anos de cristianismo, tá? Mateus 3, do 13 ao 17, diz assim: Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém. Ao longo dos 2000 anos de cristianismo, muitas heresias têm sido ensinadas no meio do povo de Deus. E o principal ataque do inimigo é em relação à pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, o que as pessoas acreditam sobre Jesus é a principal heresia, que é o principal erro que vem sendo ensinado ao longo desses 2000 anos, tá? Eu pus algumas aqui, as principais heresias, e vou explicar e vou mostrar a refutação para vocês, tá? Uma delas é o ebionismo. Ebionismo significa pobres. Eles dizem que Cristo recebeu a plenitude do Espírito Santo e isso o tornava o Messias. Jesus era o Filho de Deus e um profeta, mas não era divino. Jesus foi adotado por Deus como filho após seu exemplo de vida espiritual elevado. Isso é meio que espiritismo, né? Então, Jesus é Deus, sempre foi Deus. Nas aparições de Cristo, nas cristofanias, aparições de Jesus antes dele encarnar, ele aparecia como anjo do Senhor. Quando apareceu para Manoá, o pai de Sansão, Sansão disse, ele respondeu, né? O pai de Sansão, na verdade, Manoá, perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? E é um dos nomes, maravilhoso conselheiro, que o profeta Isaías lhe dá. Maravilhoso conselheiro, Pai eterno, ou Pai da eternidade, Deus forte, a ideia de Deus guerreiro e príncipe da paz, tá? Então Jesus não foi adotado por Deus Pai, nós é que fomos adotados. Jesus é o único de uma espécie, é o Filho unigênito, único de uma espécie. Deus só tem um filho como Jesus, é Jesus mesmo, ninguém mais. Outra heresia é o docetismo. Docetismo significa parecido. Eles dizem que Jesus não era humano mesmo, ele apenas parecia ter um corpo humano ao longo de todo o seu ministério. Jesus viveu uma grande teofania, uma aparição de Deus. O problema disso é que a Escritura diz o contrário. Jesus nasceu no nascimento virginal, mas nasceu de uma mulher, nasceu da Virgem Maria, ele foi tocado, dele saiu sangue, ele morreu e ressuscitou. Tá? Então, isso é um absurdo, porque isso tem como o pano de fundo a filosofia grega, que ensinava que tudo quanto é mazela reside na matéria, na carne humana. Então, por essa razão, havia pessoas na igreja de Corinto dizendo que a ressurreição não ocorreria.
E para eles isso era vantagem, porque ao invés de olhar para a Bíblia com os olhos de Deus, ou olhar para o mundo, melhor dizendo, com os olhos de Deus, eles olharam para a Bíblia com os olhos do mundo. E o mundo da época, né, o mundo greco-romano, dizia que a carne, na carne reside todo o mal. Logo, a ressurreição não é vantagem. Então, a encarnação de Cristo também não seria vantagem. Esse é o problema. E esse é o pulo do gato que as igrejas neopentecostais têm utilizado aqui no Brasil. Utilizar-se de recursos da crendice popular para ensinar aquelas doutrinas que eles querem. Por exemplo, o Edir Macedo pegou o copo d'água do Espiritismo, a campanha e a objetificação de elementos, né, de fé, do catolicismo, como o terço, as imagens e tal, e agora não é mais o terço nem a imagem. É o copo d'água que é bebido, é a campanha que é feita, é a foto que é levada, para a camisa que é dado um nó e tirado um nó lá, elementos de culturas pagãs, de religiões pagãs, que são feitas aqui no Brasil até hoje, com uma capa de Bíblia. Na Bíblia é uma homeopatia bíblica, na verdade. Uma gota de princípio ativo e dezenas de litros d'água. Tá? Então, docetismo vem de doqueô, que significa parecer, parecido. Para combater essa heresia, o apóstolo João escreveu a primeira carta. E ele começa dizendo, olha só como João começa a primeira carta. No estilo oriental de refutação, se fosse um ocidental do século XXI ou século XX, ele diria, eu vou dar 15 razões para vocês pelas quais Jesus de fato encarnou, tinha um corpo e tudo mais. Mas não, o oriental do primeiro século, ainda hoje é assim, mas no primeiro século sobretudo, vai pela questão da experiência e a autoridade que ele tem em passar a experiência. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. De maneira bem simples, João diz, olha, nós vimos, nós tocamos nele, nós apalpamos. Acabou. Acabou todo o docetismo. A terceira heresia é o sabelianismo. E o nome agora vem de uma pessoa, Sabélio, que era um herege. Sabélio ensinou que havia somente um Deus que se manifestou como Pai. Essa heresia é muito comum, tá? Em relação à Trindade. Depois como Filho e finalmente como Espírito Santo. Não é essa o ensino bíblico, tá? A refutação para isso é o próprio texto que nós lemos. Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17. Nós vemos Jesus sendo batizado, o Espírito Santo aparecendo no céu em forma corpórea, como se fosse uma pomba, e Deus falando, Deus Pai, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, de quem me agrado. Tá? São as três pessoas da Trindade juntas num só evento e visíveis. Ou o Pai não, né? O Pai só audível, mas presentes ali. Não há a Trindade, não são três manifestações de Deus. Primeiro como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Não. Deus existe eternamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa, Deus existe eternamente como três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Essa é a definição da doutrina da Trindade que é oferecida por Wayne Grudem. Eu falei ela há 15 dias e depois coloquei no grupo da igreja. Não sei se alguém decorou, mas vale a pena. Tá? É verdade. Sim.
É a voz da verdade, né? É. Pois é. Eu vi um debate do cara lá, como é o nome do cantor, do velhão? Ele não sabia nem a cor da capa preta da Bíblia, quanto mais defender essa heresia. Outra heresia, essa é a mais conhecida, porque é defendida pelas testemunhas de Jeová, é o arianismo. Arianismo vem de Ário. Ário foi um herege, foi um diácono herege. Ele ensinava que Jesus Cristo é uma divindade menor do que Deus Pai, mas não deve ser adorado. É uma espécie de ser mais iluminado. Esta é a mesma posição adotada ainda hoje pelas testemunhas de Jeová. Tá? Uma refutação a isso pode ser facilmente encontrada no Evangelho de João. Abram comigo, por favor. Capítulo 20. João 20, verso 28. O problema das testemunhas de Jeová em adotarem essa heresia, entre tantos problemas, é que se Jesus Cristo não é Deus, ele é o maior mentiroso de todos os tempos. Porque ele disse ser Deus, recebeu adoração como Deus, ensinou isso, e se ele não é Deus, ele ensinou idolatria. Se ele não é Deus, ele não é ninguém aliado a Deus. Ele é um falso profeta. Tá? Essas são as implicações. Em João 20, 28, nós lemos: Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová está do mesmo jeito, na chamada tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, TNM. Eu tenho a versão antiga, aquela com a capa preta, com a capa verde, que é a mais antiga eu não tenho, mas eu tenho a mais recente, que é com a capa cinza. Tá? Eles fizeram essa Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles resolveram fazer depois que passaram a vergonha no tribunal. Havia um pastor batista que fez um panfleto e saiu distribuindo lá nos Estados Unidos quando a religião começou, e dizendo: olha, é uma seita, eles estão ensinando heresia e não devemos acreditar neles. O cara processou, foram para o tribunal. O Charles Taze Russell, o fundador da Testemunha de Jeová, o primeiro líder mundial. Tá? Aí ele disse que na Bíblia que os evangélicos usavam na época tem muitos erros, e o juiz perguntou: você sabe então ler a Bíblia nas línguas originais, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego? Ele disse: sei. Então o juiz mandou entrar um professor de hebraico, que lhe aplicou uma prova perante o júri, e ele não soube traduzir a prova. Era uma prova de tradução. E aí o juiz bateu o martelo, deu causa ganha para o pastor Batista e encerrou o assunto. E a prova era para traduzir os 5 primeiros versículos de Gênesis. Só que o cara não colocou, né? Porque senão dá para decorar e redigir, né? Ele tinha que ler em hebraico e traduzir para o inglês. Depois disso, ele percebeu que não dava para ensinar as heresias que ele cria com a Bíblia que os outros cristãos tinham. Então eles fizeram uma nova versão chamada Tradução do Novo Mundo, TNM, em português é TNM, né? E essa tradução é uma aberração. Até a palavra em hebraico está no Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento foi escrito em grego. O que é que uma palavra hebraica está fazendo lá? Por exemplo, tá? Entre tantas outras coisas. Tá? Então veja, Jesus não é um ser menor que Deus Pai. Ele não é uma divindade menor. Ele deve ser adorado. Essas palavras aqui foram ditas por Tomé, um dos apóstolos, um dos 11 que não estava lá quando Jesus apareceu, na sua primeira aparição pós-ressurreição. Tomé disse: eu não acredito, eu só acredito que ele ressuscitou se eu puser meu dedo na mão dele ou do lado. E aí Jesus apareceu de novo, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus não repreendeu por ter lhe chamado de Senhor, muito menos de Deus. Por quê? Porque ele é Senhor e é Deus. A quinta heresia é o apolinarianismo. O nome vem de Apolinário.
foi um bispo da cidade de Laodiceia. A natureza humana de Cristo era incompleta, ele disse. Na encarnação, o Logos tornou-se carne, tomando o lugar da alma humana racional na pessoa de Cristo. Dessa forma, a humanidade de Cristo é negada. A refutação é Atos 20 e 28. Está lá. Atos 20 e 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então, Jesus Cristo comprou a igreja, Deus comprou a igreja com o próprio sangue. O que era o sangue de Deus? O sangue de Jesus. Aliás, essa expressão, com seu próprio sangue, não aparece em vários manuscritos, tá? Por exemplo, a igreja do Senhor é o que aparece em muitos manuscritos do Novo Testamento. Mas a ideia é essa mesma, tá? Do sangue de Deus, em Atos 20 e 28. Então a encarnação de Cristo não estava incompleta, não foi tomada. Ele nasceu 100% homem, 100% Deus. Não 50% cada um, 100% cada um. Outra heresia é o nestorianismo. Vem de Nestório o nome, foi um bispo também importante, não de Laodiceia, mas de Constantinopla. Ele dizia que em Cristo havia duas pessoas, uma humana e outra divina. Não, em Cristo havia uma só pessoa, com duas naturezas. O texto de Lucas, capítulo 2, verso 40, nos ajuda com isso. Lucas 2,40 diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus se desenvolveu como qualquer criança precisou crescer. Comeu, fez xixi, fez cocô, aprendeu a andar, deve ter levado algumas quedas a aprender a andar. Até hoje eu não conheço ninguém que nunca caiu levantou, ficou em pé e pronto. Tem gente como meu irmão. Meu irmão não fez como as demais crianças que eu conheci, que fica em pé um tempinho, dá um passo ou dois, fica com medo. Não, meu irmão ficava em pé e corria, aí caía. Então quando ele ficava em pé, a gente já corria para perto, porque eu sabia que ele ia correr. Até hoje ele é assim, meio desequilibrado. E ele tem um pé reto, precisou usar aquelas botas ortopédicas uns 2 ou 3 anos, então não tinha muito equilíbrio, né? Não tinha a cava do pé. Mas, bem, então Jesus precisou aprender tudo isso, aprender a falar aramaico, aprendeu a ler hebraico. Tem uma cena, eu vi os filmes do Harry Potter, todos, de uma vez só. Eu já era casado quando eu vi os filmes de Harry Potter. E assim, estava surgindo outros filmes, outras histórias, e nós pegamos os DVDs na época, eu e minha esposa, e a gente foi assistindo nos fins de semana, os 8 filmes. Eles não, vamos assistir porque vamos ver como é. A gente não gosta muito de filme de terror, nem eu nem ela, mas isso vamos ver porque eu preciso ficar informado. Como professor, eu quero saber o que é que está acontecendo e tal. Enfim, o filme, não sei, alguém aqui já assistiu? Assistiu alguns, né? É infantil, mas é satanismo. Tá? Quem estudou o mínimo sobre satanismo sabe que aquilo é terrível. Mas é passado uma linguagem infanto-juvenil, né? Não é infantil, mas infanto-juvenil. E eu fui explicando algumas coisas àquela e tal, que eu já tinha lido, ela percebeu outras coisas também. Mas tem uma cena lá que é interessante. A gente assistiu esse filme depois de ter arrumado a casa toda, fazer a feira, almoçar, enfim, aquela coisa toda. Aí estávamos bem cansados. E eu lembro de uma cena que Hermione chega no lugar e a casa está bem bagunçada, cheia de poeira, ninguém entrava na casa há uns 2 anos. Ela pegou a varinha mágica,
fez assim, a casa toda se arrumou, ficou um brinco. Eu disse, pá, nunca tive inveja de ninguém, eu falei. Mas tive inveja dessa menina agora. Então tem muitos crentes que acham que Jesus desceu do céu com 30 anos de idade e começou a pregar e que ele convencia todas as pessoas. Não, irmãos. Ele trabalhou por 18 anos como carpinteiro. Inclusive, eu acredito que Jesus tinha um corpo forte, uns braços roliços. Imagina, 18 anos fazendo força na carpintaria. Imagina, deve ter acontecido muitas vezes Jesus ir na casa de alguém, de um parente, de um amigo, talvez até de um apóstolo, e na hora de fechar a porta, disse, opa, tá meio empenado aqui. Só um minutinho, eu já atendo vocês ali. Pega o martelo ali, Pedro. Segura aqui, levanta aqui, Judas. Não, você não, você não. Outra pessoa, levanta aqui. E ele ter ajudado a reparar uma porta, uma janela, algo do tipo. É perfeitamente compreensível. Não houve essa romantização que muitas vezes a gente pensa. Então Jesus, com a sua natureza humana, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a se relacionar com as pessoas, chorou. A Bíblia não diz que ele sorriu, é interessante. Por quê? Porque sorrir faz parte da natureza humana. Mas diz que ele chorou, diz mais de uma vez, inclusive. Porque alguém pode ter pensado, moxa, a Bíblia não diz que ele chorou, né? Mas chorar faz parte, tá? Pois não, meu irmão. Bacana. Sim. Pois é. Pois é, cara. É. Então veja, não havia duas pessoas, uma só pessoa, natureza humana e divina. Eutiquianismo, vem de Eutíquio, um abade em Constantinopla. Dizia que a natureza humana de Cristo foi convertida na natureza divina por absorção, de maneira que depois da união havia uma só natureza. Meus irmãos, veja quanta confusão que, se for dito rápido, passa despercebido. Mas os irmãos dos séculos passados disputaram essa doutrina da Trindade por 300 anos. 300 anos. Então não houve a absorção de uma natureza em detrimento da outra, não. Todo o sofrimento que Jesus passou, passou mesmo. Quando ele apanhou, doeu de verdade. Quando ele foi desprezado, doeu na alma. Aquela imagem que a gente vê em alguns lugares de Jesus Cristo crucificado, sem camisa, né, com uma tanguinha na frente assim das partes íntimas, aquilo não é verdade, tá? Os mortos eram crucificados nus e com uma gotinha de sangue bem chamosa no canto do rosto, aquilo está longe de ser verdade também. O que nós lemos nos evangelhos é que Jesus foi preso, passou a noite em claro, na sexta-feira, sem comer, passou por 7 julgamentos. Depois eu posso mandar para vocês no grupo da igreja as referências bíblicas. Não foram só 2 nem 3, não. Foi a noite toda com julgamentos injustos. Testemunhas compradas, apanhando. Depois teve que levar a cruz lá de Jerusalém, para fora de Jerusalém. Provavelmente por não ter conseguido levar o travessão da cruz, que era só o travessão, aí Simão Cirineu foi incumbido de levar. A Bíblia não diz que ele caiu, não, tá? A Bíblia não diz. Eu tive um pastor que ele achava o maior absurdo do mundo de achar que Jesus caiu. Mas o cara estava sem dormir, sem comer, sendo acusado, com fome, ensanguentado. Qual o problema dele ter caído? Ele não morreu? Será que cair é mais grave do que morrer? Mas, bem, pastor Nelson, agora ele sabe que estava errado. Agora ele já está no céu, que não tem nenhum problema. Hã?
Já corrigiram ele lá no céu, já. Tá? Então veja, Jesus era tão humano quanto nós. Ou, melhor ainda, ele era o mais humano dos seres. Então ele sofreu tudo mesmo. Sangrou mesmo. Doeu mesmo. E por fim, além de ser espancado, já na beira de ser crucificado, pegaram a coroa de espinhos, gravaram na cabeça dele, o que o desfigurou completamente. Ele devia estar com os olhos inchados de tanto apanhar. Ele não apanhou de crianças, ele apanhou de soldados romanos que tinham força e estavam acostumados a crucificar as pessoas e a espancá-las. Então o rosto dele teria ficado, provavelmente, como no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E, por fim, aquela coroa de espinhos cobriu ele de sangue, pelo menos seu rosto. Tá? Então ele ficou totalmente desfigurado. Outra heresia é o monofisitismo, doutrina de uma natureza, mono, ou monotelismo, ensino de uma só vontade de Cristo. Essas doutrinas eram um aprofundamento do eutiquianismo, de que a natureza de Cristo foi absorvida pela divina, a natureza humana. Não foi. As tentações de Jesus foram reais. Mas me permitam uma palavra aqui. Embora a gente veja as tentações em Mateus capítulo 4, Lucas 4, é mencionado em Marcos capítulo 1 e na carta aos Hebreus também, o fato de Jesus ter sido tentado pelo diabo, as tentações de Cristo não foram só quando ele estava no deserto. Não foram só 3. A sequência também nós não sabemos, porque Mateus apresenta 1, 2 e 3. Lucas apresenta 1, 3 e 2. Marcos só diz que ele foi tentado por 40 dias. Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Então Jesus não foi tentado apenas naquele episódio no deserto. Longe disso. Ele foi tentado a vida toda. Porém, com uma diferença. Nós somos tentados e podemos cair ou podemos resistir. Jesus jamais poderia ter caído. Então Jesus não poderia... mas ele era humano. Ele era humano. Ele é humano. Não deixou de ser não, tá? Só está com o corpo glorificado. Mas ele também é divino. Então, as tentações que Cristo sofreu foram tentações reais. Não foram tentações virtuais. Não foram. Mas tem uma diferença de nós. Ele não poderia cair. Entre tantas razões, uma delas é porque Deus não pode pecar. Deus não pode deixar de ser Deus. Tá? Então, eu sei que chega uma hora que buga a nossa cabeça, né? Foi tentado, mas não podia cair. Talvez seja a primeira vez que alguém esteja ouvindo isso aqui. Não sei. Mas não jogue pedra em mim. Resista à tentação. E pense melhor em casa. Tá? Outra, penúltima. Adocionismo. Ensina que Cristo foi considerado um homem comum, cuja humanidade foi adotada pela divindade mediante um processo gradual. Portanto, negava a encarnação real. Doutrina muito semelhante ao nestorianismo. Então, Jesus foi evoluindo em fases, segundo eles acreditam. Não. Aos 12 anos, nós vemos Jesus ensinando no templo aos doutores da lei. Jesus só foi envelhecendo. Como o homem foi amadurecendo. Mas sabia exatamente quem era. Eu sou Deus. Estava tratando as coisas do meu Pai. Foi o que ele respondeu para João e Maria, quando eles voltaram o caminho de 3 dias. Tá? Por último, o socinianismo. Vem de Lécio Socinio e Fausto Socinio. Aliás, Fausto é um nome muito bonito, né? Fausto é grande alegria, né? Significa. Mas não é um nome comum, né? Eu só conheço 2 Faustos. Faustão e um pastor bem famoso que está em João Pessoa, pastor Fausto Filho, que não sei se ainda é, mas era o presidente da Ordem dos Pastores da Paraíba. Tá? Gente fina. Cristo foi considerado como um homem comum, embora de nascimento milagroso, a quem Deus deu revelações extraordinárias e elevou aos céus depois da morte. Foi portanto, um
um simples homem divinizado. Será que Jesus ensinou isso, hein? João, capítulo 8, verso 58. Veja o que diz. João 8, 58. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Antes que Abraão existisse, ego eimi. Ego eimi é a expressão que é traduzida aqui como eu sou, que aparece várias vezes no Evangelho de João. É a mesma expressão que aparece no Antigo Testamento, traduzido para o grego, na Septuaginta, em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés, e aí Moisés diz assim: olha, eu vou dizer que quem me enviou. Moisés, você vai lá e vai dizer que o eu sou te enviou. Então, os judeus da época de Jesus estavam muito familiarizados com esse texto. Eles usavam muito mais o texto grego do que o hebraico. O texto hebraico eles usavam na sinagoga. Até hoje, para ter uma sinagoga, é preciso que 10 famílias judias, 10 homens, se reúnam, saibam ler o texto hebraico, e assim pode ter um dirigente da sinagoga, sendo rabino ou não. Por exemplo, aqui em Recife há 3 sinagogas. A sinagoga Museu, que é ali na Rua Bom Jesus, Carrazo Israel, Congregação Casa de Israel, que eu vou ver se consigo juntar uma turma aqui da escola dominical, mês que vem, para a gente ir lá. Hã? No domingo, no sábado não pode, né? E também tem uma turma de um seminário que eu quero levar, eu vou ver se levo todo mundo junto, vou propor, tá? Tem 2 sinagogas que funcionam. Eu nunca pude ir em nenhuma delas, mas eu quero ir para ver a liturgia e tal. Mas aí todo sábado estou trabalhando, enfim. Quando não estou cansado. Mas veja. Hã? Não lembro, cara. Só olhando na internet. Mas sei que tem e funcionam. Não, tem uma instituição também na Avenida Norte, que é um colégio também, pertinho lá de casa. Entre Casa Amarela e lá em casa. Que eu não sei também como funciona. Mas tem 2 sinagogas que tem culto aos sábados. Tá? E aí Jesus disse que ele é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tanto é que o pessoal entendeu o que ele estava dizendo, que pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque estavam achando que era uma blasfêmia. Que Jesus estava blasfemando, dizendo que eu sou Deus. Tá? Então vejam, irmãos, para concluir hoje, que nosso tempo chegou ao fim, Jesus Cristo é Deus, tal quanto o Pai, tal quanto o Espírito Santo. Porém, o Pai não é o Filho, nem é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai, nem é Jesus. Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. São apenas 3 sentenças. Decorem, vai valer muito a pena. Há uma música, aquela música Quão Grande é o Meu Deus, Soraya Moraes, se não estiver enganado. Quando eu assumi a igreja Nazareno lá em Tibiri, lá na Paraíba, o primeiro grupo com o qual eu reuni, depois da junta, né, que tem que fazer uma reunião no mesmo dia da posse, né, com a junta, estatutariamente, foi com um grupo de louvor. Eu disse: olha, nós vamos fazer algumas mudanças, tem algumas músicas que dá para a gente dar ajustado, tem outras que eu quero que saia do repertório, e tenho sugestões para acrescentar ao repertório. E uma das que eu pedi que saísse foi essa, Quão Grande é o Meu Deus. A música é muito bonita, mas tem uma frase herética, que é: os 3 se tornam um. Não, os 3 não se tornam não. Os 3 são um. E assim, metricamente falando, não dava para ajustar na canção, tá? E assim, as pessoas aprendem muito por música. A Bíblia fala muito sobre isso. Em Deuteronômio 31, por exemplo, Deus cantou uma canção para Moisés, e Moisés tinha que ensinar essa canção ao povo, ensinou a Josué, para Josué ensinar ao povo. Então assim,
não fazia sentido a gente cantar essa canção na igreja, modificar e o povo ouvir errado em casa. Aí eu expliquei, respondi todas as perguntas que me fizeram. Eu disse, melhor a gente não cantar mais essa canção. Porque a doutrina da Trindade é uma doutrina muito cara. Não vale a pena arriscar. Tá? Então eu tirei do repertório. Os três não se tornam um. As três pessoas são um Deus. Ele não se torna. Esse negócio de se torna parece com o sabelianismo, né? Deus se manifestou como Pai, depois como Filho e depois como Espírito Santo. Não. Deus sempre se manifestou de maneira trinitária. Sempre. E aí na plenitude dos tempos, Jesus encarnou, conforme Gálatas 4:4. E aí quando Jesus foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo. Mas o envio do Espírito Santo, irmãos, é uma linguagem figurada, é uma linguagem antropomórfica. Não tem como enviar alguém que já está aqui. Ou não tem como tirar de algum lugar alguém que é onipresente. Muitas pessoas erram ao dizer que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra. Como é que tira alguém que é onipresente da terra, irmãos? Não tem como. Então não vai. Não é o Espírito Santo que está aqui por causa da igreja. É a igreja que está aqui por causa do Espírito Santo. É o contrário. Então haverá conversões durante a grande tribulação. Haverá pregação do Evangelho. Mas isso é assunto para outro estudo, para outro dia. Bem, vamos orar.